Olá pessoal, neste vídeo vou falar sobre a Lei 13.979 do dia 6 de fevereiro de 2020, chamada de Lei de Enfrentamento ao Coronavírus. Vou falar especificamente sobre a questão das faltas justificadas ao trabalho. No vídeo anterior eu também falei sobre essa lei, mas especificamente sobre a gratuidade dos testes e do tratamento contra a Covid-19, fazendo uma contraposição em relação à resolução normativa 460 da Agência Nacional de Saúde. Quem tiver interesse, acesse esse vídeo, está no meu canal no YouTube, aproveite e se inscreva no meu canal. Fazendo um parêntese, até o dia 27 de agosto, 3,7 milhões de pessoas no Brasil foram infectadas pelo novo coronavírus, das quais 118 mil vieram a óbito, infelizmente. É um número bastante elevado de pessoas contaminadas e pessoas que perderam a vida, mas, apesar disso, as atividades econômicas já estão sendo gradativamente flexibilizadas, voltando a funcionar, como bares, restaurantes, escritórios, igrejas, salões de cabeleireiro e também alguns órgãos públicos que não estavam tendo atendimento presencial passaram também a atender presencialmente a população. E isso é uma coisa que o governo, obviamente, as autoridades sanitárias estão avaliando, e conforme evolui a doença, agravando a quantidade de pessoas infectadas, obviamente isso pode ser revisto. Mas essa lei, como eu mencionei, a 13.979, ela é bastante curta, porém ela tem uma certa amplitude, porque ela abrange desde a questão de restrição de circulação de pessoas, também a possibilidade de importação de mercadorias relativa ao combate ao Covid, como medicamentos, equipamentos e materiais sem o registro da Anvisa. Também ela fala sobre suspensão de prazos processuais e administrativos. Ela inclusive define o que é isolamento e o que é quarentena. Mas, como eu disse, nesse vídeo eu vou abordar a questão da falta justificada ao trabalho. Vejam que dispõe o parágrafo 3º do artigo 3º dessa Lei 13.979. Vou fazer a leitura para me manter fiel ao texto. Será considerado falta justificada ao serviço ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas nesse artigo. E que medidas são essas? Eu vou discorrer sobre aquelas que têm correlação com ausências ao trabalho. Olha só o artigo 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: isolamento, quarentena, uso obrigatório de máscara, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, tratamentos médicos específicos, a restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, por rodovias, portos, aeroportos de entrada e saída do país, locomoção interestadual e intermunicipal. Preste atenção no que eu vou ler agora no parágrafo 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais definidas nos termos do disposto no parágrafo 9º e cargas de qualquer espécie que possam acarretar o desabastecimento de gêneros necessários à população. Portanto, houve redução do número de ônibus e trens urbanos, a gente lembra disso, como forma de inibir a circulação desnecessária de pessoas, exceto aquelas que têm correlação
com as atividades essenciais, que são os trabalhadores de hospitais, laboratórios, farmácia, de supermercados, de transporte de mercadorias para evitar o desabastecimento, assim como aqueles profissionais relacionados com o combate à disseminação do Covid, que eram os fiscais sanitários, policiais, guardas municipais, encarregados de conter as aglomerações. Isso por determinação do prefeito, do governador. Ou seja, aquelas pessoas que não estavam relacionadas com essas atividades essenciais de que trata o parágrafo 9º, que agora estão relacionados no artigo 3º-J da Lei 13.979, essas pessoas foram obstadas de circular, de locomover-se até o seu local de trabalho. E também as empresas e órgãos públicos tiveram suas atividades paralisadas, foram fechados, não tiveram expediente por conta de determinação das autoridades de saúde pública. Isso aconteceu e ainda acontece em algumas capitais e cidades mais populosas, porque foi decretada a quarentena em razão do alto índice de proliferação do novo coronavírus. Ainda conforme orientações difundidas pelo Ministério da Saúde, aquelas pessoas que estavam com sintomas de resfriado, gripe, foram aconselhadas a não sair de casa, porque poderiam estar contaminadas. E se o quadro se agravasse, só se o quadro se agravasse, que elas se dirigissem a uma unidade de saúde para fazer o teste e, se fosse confirmado, iniciar o tratamento contra a Covid. Mas o trabalhador, seja servidor público ou empregado da iniciativa privada, que não compareceu ao trabalho por em razão das medidas previstas lá no artigo 3º, a sua ausência, conforme a Lei 13.979, será considerada como falta justificada. E é sobre isso que a gente vai fazer uma reflexão nesse vídeo. O servidor público, eu não vou fazer distinção aqui entre servidor público e empregado da iniciativa privada, ou seletista, porque o parágrafo 3º tratou os dois indistintamente. Mas quanto ao servidor público, eu vou fazer referência à Lei 8.112, que é o regime jurídico do servidor público federal, mas que serve como parâmetro também para os servidores estaduais e municipais, até porque os regimes dos estados e municípios de regime jurídico do servidor público tiveram a Lei 8.112 como modelo. Veja o que diz o parágrafo único do artigo 44 da Lei 8.112. Vou ler também. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim considerada como de efetivo exercício. Então, se o servidor faltar justificadamente ao trabalho, se ele fizer a compensação das horas não trabalhadas, ele não terá o desconto dessa falta no seu contra-cheque, nem no seu tempo de serviço para fins de aposentadoria. Para o empregado seletista, as ausências ao trabalho são tratadas lá nos artigos 130 e 131, que fala da repercussão das faltas no período de férias do servidor, e também nos artigos 471 a 473, que trata da suspensão e interrupção do contrato de trabalho, inclusive desconto no salário mensal. Agora vamos ao que é caso fortuito ou força maior. São institutos presentes no Código Civil e servem para eximir o devedor inadimplente de prejuízos causados ao credor decorrentes de fatos alheios à sua vontade, fatos para os quais o devedor não concorreu, não for responsável. Exclui a culpa do devedor de perdas e danos ao credor, porém, cada caso tem que ser analisado individualmente. Esses institutos, caso fortuito e força maior, foram incorporados em diversas legislações, inclusive na Lei 8.112. Na prática, há pouca importância em se distinguir o que é caso fortuito e o que é força maior, porque tanto a doutrina como os julgados dos tribunais
tratam como se fossem sinônimos. Mas eu visitei o site do TJ do Distrito Federal e encontrei a seguinte distinção. Quanto às diferenças, de maneira breve e simples, podemos dizer que o caso fortuito é o evento que não se pode prever e que não podemos evitar. Já os casos de força maior seriam os fatos humanos ou naturais que podem até ser previstos, mas da mesma maneira não podem ser impedidos. Por exemplo, os fenômenos da natureza, tais como tempestades, furacões, raios, etc., ou fatos humanos como guerras, revoluções e outros. Eu incluiria aí também greve de ônibus e metrô. Lá nos casos fortuitos, eu cito como exemplo, pane em veículo, quando a pessoa está indo para o trabalho, o veículo dá uma pane e ele tem que tomar uma medida para efetuar esse conserto e conseguir chegar ao trabalho, ou então quando inesperadamente aquela pessoa encarregada de cuidar dos nossos filhos ou dos idosos que convivem com a gente não comparece ao trabalho e a pessoa não pode sair de casa antes de encontrar alguém que passe a tomar cuidar dos seus filhos ou do seu idoso. Então são situações que a gente considera como caso fortuito ou força maior. E eu estou falando sobre isso porque, como eu disse, alguns doutrinadores não consideram que, por conta da Covid-19, toda a inadimplência é decorrente de caso fortuito ou força maior. Como eu disse, cada caso tem que ser analisado de per si. Mas, no que tange à atividade laborativa, especialmente em relação ao artigo 44 da Lei 8.112 e os artigos 130, 131, 471 a 473 da CLT, pensem comigo, falta justificada pressupõe unilateralidade do empregado, ou seja, o escritório estava aberto, dando expediente normal, o órgão público no qual ele trabalha estava aberto, dando expediente normal, a loja ou a fábrica em que o empregado trabalha estava tendo expediente normal, e o empregado, o servidor público, por uma questão pessoal que lhe atingiu, um caso fortuito ou força maior, não compareceu ao trabalho. Há essa unilateralidade. Não é o que aconteceu na situação da pandemia no Brasil, porque todos foram alcançados indistintamente, inclusive o empregador que teve que fechar a sua atividade econômica ou o órgão público porque não estava correlacionado com a atividade essencial necessária ao combate ou à prevenção da Covid-19. Portanto, se não houve expediente a ser cumprido, não se pode dizer que houve falta justificada ou mesmo injustificada do empregado. Então, é um grande contrassenso que está previsto lá no parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 13.979. Não é exagero lembrar que o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, assim estabelece. Vou ler. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Mas, no caso da pandemia, essa garantia constitucional foi mitigada, foi suplantada. Portanto, considerar como sendo falta justificada os dias em que o servidor ou empregado deixou de comparecer ao trabalho, exigindo-lhes a compensação das horas não trabalhadas ou a aplicação das consequências previstas lá na CLT, é transferir injustamente para o operário a parte mais fraca da relação, o ônus de um evento, no caso a pandemia, que a todos atingiu, exigindo por parte das autoridades a adoção de providências excepcionais para conter a proliferação do vírus, e isso alcançou inclusive o empregador. Aliás, é um ato atentatório ao princípio da dignidade da pessoa incutir no empregado que ele tem a obrigação de repor horas não trabalhadas em decorrência das medidas restritivas previstas lá no artigo 3º da Lei 13.979,
como se ele tivesse aderido a uma greve. Seria uma espécie de trabalho forçado para compensar o que deixou de ser produzido ao empregador por causa da pandemia. Assim, entendo que essa circunstância de ausência ao trabalho por causa da pandemia deve ser tratada como ponto facultativo, que não penaliza aquelas pessoas que estiveram impedidos de comparecer ao seu local de trabalho e, por outro lado, reconhece direitos como hora extra àqueles empregados ou servidor público que foram chamados a comparecer ao seu trabalho para realizar alguma atividade considerada importante e necessária, apesar de não ser considerada essencial no combate à pandemia. Eram essas as considerações que eu gostaria de passar para vocês sobre o parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 13.979. Espero que vocês tenham compreendido. Aqueles que gostaram, por favor, curtam, compartilhem esse vídeo e inscrevam-se no meu canal, onde eu tenho também outros vídeos postados sobre a Covid, Previdência Social e outros assuntos de interesse para o trabalhador. Muito obrigada pela atenção.